Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e aqui a gente fala um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade e produtividade. Nesse vídeo aqui nós vamos explorar um pouquinho a distribuição exponencial e a sua relação com as taxas de falha. Se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita aí para se inscrever e dar aquela força. Vamos lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez vamos falar aqui sobre a distribuição exponencial, tá? Também conhecida como a distribuição sem memória, né? Por causa de sua taxa de falha constante aí, muito utilizada, tá? Nos programas aí de confiabilidade também, tá? Na verdade, ela seria a distribuição de probabilidade inicial a ser explorada aí, né? Em cursos e treinamentos, né? De confiabilidade. E hoje preparei uma sequência de slides aqui, tá? E vou tentar rapidamente aqui explorar a distribuição exponencial junto com vocês, tá? Então, chaveando aqui para a tela, tá? Tem aqui um material sobre a distribuição exponencial, tá bom? Então, é uma distribuição de probabilidade, tá? Chamada distribuição exponencial. Uma distribuição de probabilidade contínua, tá? Diferente da distribuição de Poisson, tá? Ela é uma distribuição exponencial contínua aí. Tá? Isso significa que não há lacunas aí, tá? Ela pode assumir qualquer valor na escala de tempo, tá? É a única distribuição, tá? A ter uma taxa de falha constante, tá? E isso se deve aí à sua propriedade matemática, tá? Além disso, né, um outro nome para média, tá, dessa distribuição é o tempo médio até a falha, tá? Ou o Mean Time to Fail, também conhecido como MTTF. Tá? Então, os parâmetros dessa distribuição, né, o MTTF, ou a média, tá, é 1 sobre lambda, tá? A variável aí é mais importante para modelar essa distribuição é a variável lambda, tá? Que a gente chama de fator de escala aí da distribuição, tá? E a sua função densidade de probabilidade, tá? É dada por f de t e lambda, tá? É igual a lambda e elevado a menos lambda t para todo t positivo ou igual a zero, tá? Então igual a zero vai ser igual a zero mesmo, tá? Maior que zero, ela vai decrescer à medida que aumenta aí a variável t, tá? Então à medida que o tempo passa, a característica aí sendo modelada vai diminuir, tá? A função de distribuição acumulada, tá? O f de t aqui e lambda, né? É igual a 1 menos e elevado a menos lambda t. Tá? Para todo t maior ou igual a zero aí também. Então, a função de distribuição acumulada, né, ou que a gente chama de função de quantidade de falha, né, em função do tempo, tá? Vai ser igual a isso aqui, 1 menos e elevado a menos lambda t. Tá? E por consequência, né, a função de confiabilidade, né, ou reliability aqui, é igual a e elevado a menos lambda t para todo t maior que zero. Tá? E interessante, né, notar, e talvez seja uma das características mais marcantes aí da distribuição exponencial, tá? É a função taxa de falhas, né, ou hazard rate aqui que a gente chama, né, H de t, que é igual à variável lambda para todo t maior ou igual a zero, tá? E o significado prático disso, tá, é que não interessa, tá, se o item tem 10 horas ou 500 horas, a taxa de falhas permanece constante. Olha só que interessante, né? Então aqui eu tenho, né, neste gráfico aqui, né, desenhado aqui uma distribuição, tá, exponencial, vou até dar um zoom aqui, tá, com vários parâmetros aqui, tá? Então a linha azul, tá, é uma distribuição exponencial, né, com parâmetro de escala, né, ou lambda igual a 0,5. Nota que ele começa lá em 2 e vai decrescendo, né? Quando atinge 1, 2 aqui, ele se aproxima muito de uma assíntota horizontal aí, tá? E à medida que o parâmetro lambda aumenta, ó, aqui já é nessa linha vermelha tracejada, o parâmetro lambda é igual a 1, tá? Então nota que a decrescente dele é menos acentuada, tá? E o mesmo acontece com essa linha verde, ó, tá? Aqui lambda é igual a 1,5, tá? Nota que ela vai decrescer de forma mais demorada e, né, aqui a linha roxa igual a 2. Tá? Então ele tende a zero aqui, né, logo no início, à medida que o meu parâmetro de escala aumenta. Tá? Então
Esse é o significado aí da distribuição, né, exponencial, tá? Ela é muito utilizada aí também nos estudos de confiabilidade, principalmente eventos que têm uma taxa de falha constante, tá? A taxa de falhas constante, né, na distribuição exponencial, né, por conta dessa característica dessa distribuição, né, ela é muito relacionada com a curva da banheira, tá? Vou até dar um zoom aqui também. Curva da banheira, como a gente viu aí no vídeo anterior, né, ela tem 3 períodos, né? Então a gente chama aqui o período inicial de período de falha precoce, né, que é esse período aqui em que a função decresce, a taxa de falhas decresce rapidamente, tá? Entra aqui no período de falha intrínseca, ou seja, realmente falhas do produto aí, né, relacionados à confiabilidade e durabilidade do produto, e depois entra no período de falhas de desgaste mesmo, né? Então, por conta da taxa de falhas constante, tá, a distribuição exponencial ela é muito utilizada para medir a taxa de falhas nesse período aqui, ó, tá, em que a curva da banheira permanece praticamente estável aí ao longo do tempo, tá? E também, né, alguns fenômenos naturais têm uma propriedade de taxa de falha constante, tá? Então, nesses casos, a distribuição exponencial é naturalmente empregada, tá? Por exemplo, a taxa de chegada, né, de partículas alfa de raios cósmicos, tá? Ou os tiques, né, característicos dos contadores Geiger, né, que são os contadores aí para medição da intensidade de radiação, né? Então, aqueles tiques que esse aparelho emite, né, tem uma taxa de ocorrência constante, tá? Então ela é utilizada, né, a distribuição exponencial é utilizada para modelar esses fenômenos naturais, tá? Então ele funciona bem, né, esse modelo exponencial ele funciona bem para tempos entre chegadas ou ocorrências de eventos, tá? Enquanto a distribuição de Poisson, por exemplo, né, ela descreve o número total de eventos em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, quando esses eventos desencadeiam falhas, né, o modelo de distribuição de vida exponencial ele acaba sendo aplicado naturalmente aos dados aí, tá? A própria natureza dos dados impõe um modelo exponencial. Tá bom, pessoal? Para mostrar para vocês aqui como se comportam, né, os parâmetros, eu criei aqui no Matemática, tá, uma simulação, tá? Então aqui nada mais é do que o gráfico, né, da distribuição exponencial, tá? Da densidade de probabilidade da distribuição exponencial, que é a linha azul, e a densidade, né, distribuição de probabilidade acumulada, tá? Tá em laranja, tá? Essa linha vermelha, ela representa aqui o ponto na escala horizontal aí, tá? No eixo horizontal, onde está posicionada a média, tá? Então aqui ele vai calcular a média, tá? Também a variância em função do parâmetro lambda, tá, da distribuição. Então nota que se eu começar com valores bem baixos, né, de lambda, por exemplo, tá, ele vai, né, ter aqui uma média grande, ó, aqui nesse caso, por exemplo, o parâmetro lambda sendo de 0,1, né, a média é igual a 10.000, né, 10, né, e a distribuição acumulada chega a quase 60% praticamente, né? Então nota que à medida que eu aumento aqui, ó, tá, o lambda, tá, a função de distribuição acumulada ela passa a ficar mais acentuada no início, mais próxima do eixo vertical, tá? E a origem, tá, o ponto de onde parte, tá, a densidade de probabilidade, né, ele aumenta até atingir quase 1 lá, né? Então, quando eu vou aumentando aqui, né, o lambda, nota que aqui eu já estou com 0,5, né? Então vou aumentar até que meu lambda seja igual a 1 aproximadamente. Então, quando ele é menor que 0, ele tem essa propriedade. À medida que ele aumenta e passa de 1, né? Então nota que a escala vertical vai começar a se ajustar, porque a linha azul, né, a densidade de probabilidade, vai passar de 1 lá. Então o parâmetro lambda maior do que 1, ele faz com que o início lá seja maior do que 1, tá? Quando ele é exatamente igual a 1, ele parte de 1 e decresce, tá, exponencialmente aí à direita, tá bom? Então esse é o comportamento aqui da distribuição, tá? Notadamente aqui não existem valores menores do que 0, né, por conta do tempo aí. Então esse é o comportamento aí da distribuição, tá? Nota que a variância também ela vai diminuindo à medida que eu aumento o meu parâmetro lambda, tá? Então
Essa é a comportamento aí, tá? Da distribuição da densidade de probabilidade e da probabilidade acumulada em função do parâmetro lambda. À medida que eu aumento indefinidamente aqui, ó, tá? Ela fica praticamente ali, vira uma assíntota horizontal ali muito próxima do eixo vertical, tá? Ela decresce muito rapidamente, tá? Então nota que a curva ela vai se despregando aí do eixo horizontal à medida que eu diminuo o meu parâmetro lambda, tá? Então essa é o significado aí, tá? E a média, né, dessa distribuição, né, que é o ponto vermelho ali, ó, nota que ele vai se distanciando, né, a vida média, né, ou vida característica, ele vai se distanciando à medida que eu diminuo, né, a taxa de falhas, né, ou o parâmetro lambda. Então, aumentando a taxa de falhas, eu aumento a probabilidade de um item, um produto falhar logo no início da vida, né, e reduzindo aqui a taxa de falhas, ó, tá? Ele decresce exponencialmente e reduz a probabilidade, né, até ficar praticamente horizontal aqui para modelar lá a curva da banheira, tá bom? Então essa é uma representação aí, né, gráfica, tá, da distribuição exponencial, né, e como o parâmetro lambda influencia, tá, essa distribuição. A relação, existe uma relação, tá, entre a distribuição exponencial e a de Poisson, tá, em que o modelo exponencial, tipicamente, ele modela a quantidade de tempo até que um determinado evento, né, ou no nosso caso de confiabilidade aqui, uma determinada falha aconteça. Tá? Então ela modela o tempo até a falha. Tá? Já a distribuição de Poisson, tá, ele vai modelar a quantidade de eventos em um determinado intervalo de tempo. Tá? E ele é função, tá, dessa exponencial aqui, eles têm uma relação. Nós vamos explorar aí nos vídeos futuros, tá? Então, existe uma relação, porém é importante notar que a exponencial, ela modela o tempo, tá? Como fator de escala e lambda, né? E a de Poisson, né, com a mesma média, por exemplo, ele vai modelar qual é a quantidade de eventos em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, esse intervalo de tempo pode estar relacionado com a média da exponencial aqui, por exemplo, tá? Existe uma relação entre elas, tá bom? Para não alongar muito o vídeo aqui, não vou explorar ainda essa relação aqui, vou deixar para os próximos vídeos aí, tá? E coloquei aqui também um exemplo, tá, de como calcular, né, da aplicação aqui do ventilador, né, de motor a diesel, tá? Que é apresentado no livro do Wayne Nelson, né, chamado Accelerated Testing, da página 54, tá? Então, ele diz aqui que a distribuição exponencial com média de 28.700 horas, tá, foi usada para descrever as horas até a falha de um ventilador em motores a diesel. Tá? Então eles querem saber qual é a quantidade de unidades falhas, né, esperada com 8.000 horas. Tá? Então, para fazer esse cálculo, tá, é basicamente, né, utilizar aqui, né, a taxa de falha, né, correspondente. A gente sabe que a taxa de falha é igual a 1 sobre a média, né? Então basta dividir 1 por 28.700, tá? Que são 35 falhas por milhão de horas, tá? Ou 0,000035 falhas por hora, tá? Então, descobrindo aqui a taxa de falhas, e ela vai se permanecer constante, tá? Se realmente segue a distribuição exponencial aí, né? Os ventiladores, né, a fração populacional falhando em uma garantia de 8.000 horas é calculada, né, basta substituir na fórmula, né, da função distribuição acumulada de falhas. Ó, tá? Então eu faço 1 menos E elevado a menos 8.000, tá, dividido por 28.700. Tá? Resolvendo isso aqui, vai dar 0,24, 24% aproximadamente, 25%. Tá? Então, considerando que 1/4, né, do que for produzido aí, colocado em campo, é muito alto, tá? É uma boa decisão revisar, né, ou utilizar um outro projeto de ventilador aí, tá? No Minitab, tá, para fazer essas contas aqui, vou chavear aqui, basta você vir aqui no menu gráfico, tá? E fazer o gráfico de distribuição de probabilidade, tá? Você escolhe aqui que você quer visualizar a probabilidade, tá? E dá um OK. E escolhe aqui, ó, tá? Entre as muitas disponíveis aqui, a distribuição exponencial, tá? E ele vai pedir aqui o parâmetro de escala, tá? O parâmetro de escala é justamente a média, tá? Da distribuição exponencial. Então você põe aqui
Deixa eu só confirmar, mas o parâmetro é 28.700 horas, ó, a média, tá? Então vamos retornar aqui 28.700 horas, tá? E eu quero saber aqui a área sombreada, né, da probabilidade, tá? Na lateral esquerda, tá? Eu quero o valor em 8.000 horas aqui, então você preenche aqui com 8.000 horas, que você quer saber qual é a probabilidade de uma unidade falhar com 8.000 horas ou menos aí, né? E dá um OK, tá? Ele vai achar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui na tela para vocês verem, ó. Tá? Então ele encontrou aqui um valor, tá, de 0,2433 aqui, tá? Então com 8.000 horas, a proporção defeituosa, né, ou a quantidade, né, de unidades que vão falhar, é esperado que 24,33% falhem, tá? Logicamente, né, que o complementar disso, tá? Deixa eu fechar aqui, o complementar disso vai ser 76%, né? Basta eu inverter a curva aqui, agora eu quero tudo que for acima de x, tá? Então aqui ele vai me falar justamente o inverso, ó, que é 75,67% das unidades, tá, vão falhar com 8.000 horas ou mais, hein, tá? Então é dessa forma aqui, bem semelhante aos estudos de distribuição de probabilidade que a gente já viu até aqui, tá? É uma breve introdução aqui para a gente começar a explorar outros modelos de distribuição de probabilidade, tá, aplicados aos estudos de confiabilidade. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Deixe seus comentários, opiniões são sempre muito importantes e muito bem-vindas, tá bom? Considera aí se inscrever no canal, tá? Compartilha com os seus amigos, tá? Ativa o sininho, tá? Para que você receba uma notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!